Olá, meus amigos, irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus a todos. Satisfação em poder estar aqui para gravar mais um vídeo, um conteúdo santo da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vós outros um assunto que traz uma repercussão muito grande, né? Eu quero trazer aqui uma mensagem a respeito do dízimo, a maneira correta de entregar o dízimo, né? Quando falamos de dízimo na igreja, nas redes sociais, nas plataformas digitais, existem muitos comentários, né, a respeito desse assunto. Alguns concordam de uma forma, outros de outra forma, né? Existem explicações distintas a respeito do dízimo. E eu estou aqui para trazer a maneira correta, biblicamente falando, de entregar o dízimo. Inclusive eu pratico dessa maneira, dessa forma, tá? Então eu quero ensinar você que não tem entendimento, ainda não compreendeu a maneira correta de entregar o dízimo. Primeiro, vamos falar aqui brevemente, quero ser bem sucinto aqui nas minhas palavras, brevemente, como antigamente o povo judeu entregava o dízimo, né? Primeiro que foi instituído por Deus, né? Na lei mosaica foi instituído, tá? Nós lemos lá no livro de Levítico, no capítulo 27, versículo 31, 32, nós lemos ali que foi instituído por Deus para que o povo de Israel entregasse o dízimo, ou seja, virou lei, né? Era lei. Se era lei, tem que cumprir a lei, né? Então, no livro de Levítico, no capítulo 27, versículo 32, a lei foi instituída oficialmente, né, a entrega do dízimo, tá? No livro de Números, no capítulo 18 e versículo 19, estou aqui com a Bíblia Sagrada, eu quero ler Números capítulo 18 e versículo 19, diz o texto: todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, o estatuto perpétuo, concerto perpétuo de sal perante o Senhor, é para ti e para a tua semente contigo. Aqui é Deus falando com Arão, tá? O capítulo 18 de Números, o versículo 1 diz: então disse o Senhor a Arão, tá? Tu e teus filhos. Então Deus está falando aqui com Arão, capítulo 18, tá? O versículo 21 do mesmo capítulo diz: e eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Então todos os filhos de Levi que exercem, que trabalham, né, que executam a tarefa de estar ajudando na tenda da congregação, eles tinham direito de receber os dízimos, né? Eles receberam de receber o dízimo, tá? Quando eles recebiam o dízimo, o versículo 26 vai dizer o que eles tinham que fazer. Também falarás aos levitas e di-lhes-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Então eles tinham que entregar daquele dízimo, o dízimo dos dízimos para o Senhor. Eles poderiam também
fazer uma reunião comunitária e ali eles poderiam comer, né? Eles poderiam se alimentar do azeite, da farinha, da carne que os levitas recebiam como dízimo do povo de Israel. Eles poderiam também usar esse dízimo para abençoar um necessitado, um pobre, uma pessoa carente, que na verdade esse era o principal objetivo, propósito que o dízimo foi instituído, para ajudar aqueles menos necessitados. Veja que lá em Malaquias capítulo 3 fala que o Senhor diz: vós me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. Tá? Vocês têm que trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Para que haja mantimento para quem? Para os levitas, para aqueles que trabalhavam na tenda da congregação, que exerciam o seu ministério como sacerdotes, né? Eles tinham que comer, eles tinham que receber o dízimo, tá? E também ajudar os necessitados, os órfãos, as viúvas, aquelas pessoas menos favorecidas financeiramente, tá? Então, aqui em resumo, no Antigo Testamento, era esta a forma de entregar o dízimo sobre a instituição da lei mosaica. Agora, eu quero trazer a maneira correta de entregar o dízimo hoje. A maneira correta de entregar o dízimo hoje. Como é que você vai fazer para você entregar o dízimo, aquilo que você tem para o Senhor? Primeiro que o padrão, o perfil perfeito que nós podemos seguir é o do nosso pai Abraão. No livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 7, diz o texto: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, todos nós que vivemos pela fé, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, todos nós que vivemos pela fé em Deus somos filhos de Abraão, tá? Abraão ele é o nosso pai, aquele que traz o referencial de exemplo que nós devemos seguir, né? Abraão, sim, Abraão que foi abençoado por Deus, né? E todas as nações da terra, as famílias da terra foram abençoadas nele, são abençoadas nele. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele é o padrão, né? Ele é a pessoa aonde traz exemplo perfeito de como você deve entregar o dízimo hoje. Primeiro que Abraão, ele entregou o dízimo antes da lei ser instituída, a lei mosaica ser instituída. Ele já entregou o dízimo de maneira voluntária, de maneira de confiança, de fé, tá? Pautado em 3 pilares principais. Quais são os 3 pilares principais que Abraão entregou o dízimo? Mateus capítulo 23 e versículo 23. Abraão entregou o dízimo pautado em 3 pilares principais, tá? Aqui é Jesus ensinando como nós devemos entregar o dízimo. Jesus, tá? Diz o texto: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, primeiro pilar, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Os escribas e fariseus estavam omitindo o quê? Os 3 principais pilares, que era o juízo, a misericórdia e a fé, que Abraão, né, abraçou esses 3 pilares
e entregou o dízimo para o rei Melquisedeque, o rei de Salém, o rei de paz, Melquisedeque. Ele era sacerdote e rei, tá? Aqui nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 20, onde Abraão, antes mesmo da lei ser instituída, a lei mosaica, né? Abraão, ele já entregou o dízimo para Melquisedeque, sacerdote e rei, tá? Rei de paz. Diz o texto: bendito seja o Deus Altíssimo, versículo 20, tá? De Gênesis 14. Seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão deu o dízimo de tudo. Observação: Abraão não deu dízimo daquilo que os reis de Sodoma e Gomorra lhe ofereceram, porque ele não recebeu nada, ele não quis nada. Ele deu dízimo daquilo que ele possuía, tá? Daquilo que ele tinha, que Deus tinha dado para ele, tá? Então, entregar o dízimo é devolver aquilo que Deus tem dado para você. Entregar o dízimo é isso, tá? Então, Abraão entregou o dízimo para quem? Para Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui nós aprendemos uma lição. Para quem você está entregando o teu dízimo? Qual caráter que a pessoa tem para você entregar o dízimo para ela? Você vai entregar o dízimo para qualquer pessoa? Você vai entregar o dízimo para uma pessoa de Deus, uma pessoa que você julga que vai compartilhar aquele dízimo, tá? Você sente no seu coração, tá? Você sente o desejo de entregar o dízimo para aquela pessoa e você entrega, porque você tem fé que aquela pessoa vai fazer bom uso daquele recurso que você entregou, daquela oferta que você entregou. Então Abraão entregou o dízimo para a pessoa certa. Olha só, Melquisedeque é um representante de Cristo. Olha que interessante, né? Vamos aqui para Hebreus, capítulo... Ele é um tipo de Cristo, tá? Ele não é Cristo, é um tipo de Cristo. É simbólico isso aqui, tá? Hebreus, capítulo 7, versículo 1 diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, semelhante ao Filho de Deus. Veja que eu falei tipo de Cristo, né? Semelhança, simbólico, semelhança ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Assim como Cristo é sacerdote para sempre, o sumo sacerdote é Jesus, assim também Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão, tá? Porque ele é um representante de Cristo na terra, tá? Então, Abraão entregou o dízimo antes da instituição da lei. Esta é a maneira correta de você entregar o dízimo, baseado nesses três pilares: juízo, misericórdia e fé. Você precisa ter fé, assim como o nosso pai Abraão. Ele é o pai da fé, considerado na Bíblia pelo pai da fé, tá? Ele é um exemplo perfeito de uma pessoa que entregou o dízimo corretamente, tá? Sem obrigação, aquela coisa, porque a lei é obrigação, tá? Quando você fala de lei, é obrigado você obedecer à lei. E quando Abraão entregou o dízimo, não tinha lei, ele entregou voluntariamente, tá? Com alegria. É aquilo que Paulo fala
em 2 Coríntios, capítulo 9, né? E a partir do versículo 6, eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, eu vou ler para nós termos aqui a maneira correta de entregar o dízimo, a maneira certa. Nós precisamos aprender como nós devemos entregar o dízimo, tá? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz o texto: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia abundância, em abundância se fará. Então, se você vai dar uma oferta pouca, você sabe que você está semeando pouco, né? Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então, você propôs no seu coração de dar R$100, de dar R$200, de dar R$1.000, isso aí é com você. É o que você propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, tá? Porque Deus ama ao que dá com alegria. Então você tem que dar com alegria, com júbilo. Aquilo dali, quando você entrega uma oferta, tem que trazer alegria no teu coração. Se for trazer tristeza, não é recomendável você dar algo que vai trazer tristeza, porque Deus não se agrada. Você vai dar uma coisa triste para Deus, não pode, tem que dar com alegria, tá? E Deus é poderoso para tornar abundante em vós tanto a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Então você vai dar a semente, que está falando, ó, de semente. Você vai dar a semente, você vai contribuir, tá? Não vamos espiritualizar isso aqui, tá? Versículo 11: para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz parte, que por nós se dê graças a Deus. Tá bom? Então você vai dar aquilo que você propõe no seu coração, contribuir com alegria. Essa é a maneira correta de você ajudar, de você entregar o seu dízimo. Agora, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Vamos ler o que Paulo está ensinando, a maneira correta de entregar o dízimo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Então você vai entregar o dízimo para quem? Para um pastor, né? Um pastor que você entende que é um homem de Deus, uma pessoa de Deus, um bom administrador, tá? E ele é quem vai receber o dízimo que você vai entregar. Para uma pessoa de Deus você vai entregar. Porque a Bíblia diz: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho, tá? Então aqueles que administram no altar, aqueles que fazem a obra de Deus, essa é a pessoa que você deva entregar o dízimo, tá bom? Aqui eu poderia falar mais de outras pessoas, mas vamos deixar só por enquanto essas pessoas de Deus, amém? Então essa é a maneira correta de você entregar o dízimo. Veja que Abraão entregou o dízimo para uma pessoa de Deus, para um sacerdote, para um rei, sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque. Então você vai entregar o dízimo para uma pessoa certa, uma pessoa de Deus, tá? E você vai ser abençoado, você vai dar com alegria, com prazer, tá? É assim que eu entrego o dízimo, tá? Pautado nesses 3 pilares, amém? Juízo, misericórdia e fé. Deus te abençoe. Eu espero que você tenha aprendido a maneira correta de entregar o dízimo, não por obrigação, tá? Mas voluntário, por gratidão, por sentimento de fé, de gratidão a Deus, com amor, com alegria, com voluntariedade, tá bom?
Esta é a maneira de entregar o dízimo corretamente. Deus continue abençoando a todos. A paz do Senhor Jesus.